Muito bem, o nosso esporte é o hipismo. Tecnicamente, ele é o esporte olímpico chamado de hipismo. O hipismo, como esporte olímpico, possui 3 modalidades: o salto, o adestramento e o concurso completo de equitação. Vou lembrar vocês que hoje a Confederação Brasileira de Hipismo, ela tem 8 modalidades equestres. Nós acabamos de colocar a modalidade tambor. O tambor hoje é uma modalidade da Confederação. Ela tem 8, porém, as 3 olímpicas são essas. Então, quando a gente fala oficialmente no esporte, são, até este momento, estas as modalidades: o salto, o adestramento, o concurso completo de equitação. Também é meio lógico que dentro do contexto de tudo o que acontece, nós podemos dizer que 90% acontece aqui, né? E o restante dividido. O concurso completo de equitação no Brasil vem crescendo muito. A CBH fez, a questão de 3 anos atrás, alguns projetos. Estes projetos, infelizmente hoje, por questões aí estruturais do governo, estão paralisados, porque as verbas foram, pelo menos momentaneamente, paralisadas, não sabemos se definitivamente ou não. Porém, desde que eles aconteceram, eu disse uma coisa que ela acabou realmente se confirmando. O CCE seria a modalidade que mais aproveitaria estes projetos. E foi o que aconteceu. Nosso CCE vem crescendo muito. Não sei se vocês viram, a semana passada tivemos um concurso na Inglaterra que é considerado um dos maiores do CCE no mundo todo. E o Gabriel Cury, o menino que é de Ribeirão Preto, que é um garoto ainda, é Young Rider, foi muito bem. Ele já foi muito bem no Mundial da França do ano passado. Ele entrou na equipe um pouco de última hora, porque ele ainda é bem garoto, ele ainda não vinha tão... Foi muito bem. Então, estão surgindo novos nomes. Isso tem acontecido no salto também, isso tem acontecido no adestramento também, isso é bom, não é? A gente tem, é só lembrar que daqui, o Gilzinho está aí, acho que você também é, né? Das equipes nossas de base. O Brasil tem ganho absolutamente tudo nas equipes de base, absolutamente tudo. Foi ao Sul-Americano da Argentina no ano retrasado, ganhou 100% das medalhas. Foi ao Wellington no começo do ano, com 4 categorias, Mirim, lá com 3, Mirim, Júnior e Young Rider. E aí nós estávamos em Wellington, com americanos, com canadenses, com mexicanos, para não dizer assim, mas no Sul-Americano ganhou tudo. Tá certo? Veio ao Sul-Americano de novo o ano passado, ganhou, perdeu 1 ouro, que fez prata, mas 1. Então, a nossa base no salto, a garotada também é espetacular, ok? Muito bem, só para a gente passear um pouquinho, o hipismo tem origem aonde? Na caça-raposa. A caça-raposa é um esporte nobre, muito antigo. E ao se realizar, a caça-raposa é um esporte que é para convidados. É um esporte da nobreza que organizava e convidava algumas pessoas para vir ali participar. Com isso, a participação era limitada, não era quem queria ir, eram somente aqueles que eram convidados. Isso quer dizer que automaticamente muita gente ficava de fora. Mas com este fluxo de pessoas querendo participar, surgiu o quê? A necessidade de se tentar colocar aquelas pessoas em algum lugar para competir, ok? É a origem do salto de obstáculos. A pista e um percurso de salto busca transportar do campo, onde os cavalos iam atrás da matilha, atrás da raposa, as condições para dentro de um lugar menor, fechado, que é uma pista de salto. Então você vai ver que a primeira coisa que a gente nota no esporte, da origem, é o quê? O uniforme. O nosso uniforme, aliás, bastante indevido para o nosso clima, por exemplo, porque ele vem de uma origem onde 99% do tempo é muito frio, não é? Mas ele tem uma beleza plástica, ele tem né? Mas é a origem do uniforme, das casacas da caça-raposa, inclusive as cores, tudo o mais. Na sequência, o que mais nos diz? Os obstáculos, por exemplo. Eles imitam ou tentam imitar num lugar fechado a situação que os cavalos encontravam no campo. Então, por exemplo, os obstáculos verticais, que a gente chama de estacionata, né, meu coronel?
são as cercas, que os cavalos vinham e às vezes tinham que passar de uma propriedade para outra, saltavam as cercas. As porteiras, que eram as cancelas, que hoje não se usa mais, elas foram meio que substituídas pelas testeiras. O rio, os cavalos no campo encontravam córregos, riachos, pequenos rios, que eles tinham que saltar, porque os cachorros passavam, eles tinham que passar. Isso tudo foi se tentando trazer para dentro da pista. Posso subir? Ok. Com isso, começou a haver um aumento da participação de pessoas nesse esporte. E isso gerou também uma outra necessidade, organizar esse esporte, tá certo? Então, em 1896, tiveram início os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos são, para qualquer esporte, o seu ponto máximo, o seu ápice. E aqui já aconteceram provas da modalidade salto, ok? Gerou outra necessidade. Bom, mas como é que eu vou pôr um esporte aqui nos Jogos se ele não tem organização? Quem eu ponho, como ele vai, como é a representação? Com isso, em 1909 disputou-se a primeira Copa das Nações, nos Jogos de Londres. Tá? Com isso, apareceu o quê? A Federação Equestre Internacional, que veio para organizar o esporte e dizer assim, olha, vai funcionar assim, 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 quem pode ir lá é esse, por conta disso, disso e disso. Ok? Aqui veio, então, o início da organização do esporte. Em 1921 é fundada a Federação Equestre Internacional. Ok. Com a criação da Federação Internacional, organizou-se o esporte hípico por todo o mundo. Ela é a responsável pela elaboração das regras, de todo o fundamento técnico do esporte, como ele vai acontecer, de que maneira se resolvem os assuntos, desde a competição até classificação para cá, classificação para lá, quem vai aqui, tudo isso é por conta dela. Lógico que para trabalhar no mundo inteiro, ela tinha que fazer essa estrutura chegar a todos os lugares. E a estrutura do esporte, o organograma do esporte, ele vai da Federação Equestre Internacional e nos países a Federação Nacional, que é dentro daquela realidade daquele país, é quem tem que fazer essa organização. E o Brasil, nesse sentido, é um país diferente do resto do mundo. Pela situação geográfica grande, pela situação de diferentes estruturas técnicas dentro dos estados, nós não temos uma federação nacional como praticamente todos os países têm. Os cavaleiros, em todos os países, são registrados a sua federação nacional. Aqui existe as federações no nível de estado e essas federações unidas formam uma confederação, que é um conjunto de federações. Isso funciona no Brasil para todos os esportes. Todo esporte tem uma confederação, que é aquela responsável por organizar e fazer andar o esporte em todo o país. E as federações que organizam e fazem andar o esporte dentro do seu estado. Ok? Depois disso, Federação Internacional, no nosso caso, confederação, federação estadual, vem o clube. O clube quer dizer a entidade. Esse clube pode ser clube, mas pode ser manejo, pode ser aras, pode ser... não importa. O clube. A entidade. E aí é que chega o atleta. Então eu digo assim, entre o início da coisa aqui em cima, início da regra, vamos dizer, até o atleta, tem gaveta de monte nesse caminho aqui, para botar ali dentro e fechar. Entendeu? Por isso, muitas vezes, e esta é mais uma das importantes posições disto aqui acontecer. O que a Federação Hípica de Brasília está querendo fazer? Que as coisas cheguem a vocês. Chegando a vocês, elas vão chegar diretamente a quem? A todos os atletas. Essa é a ideia de distribuir a informação, o conhecimento, a regra, porque é difícil. É difícil. A gente escuta muito, quando o Ronaldo estava falando o cara vai ali na prova e tal. Eu vou dizer para você que a gente escuta muita coisa numa prova, numa competição. Desde o cara chegar no júri, ou quando ele acabou o reconhecimento, ou muitas vezes já aconteceu dele montado, quando ele entrou na pista, chegar no júri e perguntar assim, mas que prova é essa?
Meu Deus, e como é que ele reconheceu o percurso se ele não sabe que prova é aquela, se ela é cronômetro, desempate, K, tabela C ou tabela A, por exemplo? Ok? As diferenças são brutais. Os desenhos de percurso têm que acompanhar a característica da prova. Como ele não sabe? Como ele não sabe? Mas isso acontece. Pode ser um absurdo, mas acontece e não é pouco. E não é pouco. Ok? Então, e se a gente falar, não da prova, mas do geral, que aquela prova vai levá-lo a uma classificação para ele ir a uma equipe? Ou para ir a um campeonato brasileiro? Ou aquela forma de disputa já não é uma prova, que não é um concurso, é o campeonato brasileiro que funciona de maneira distinta? Como que isso pode andar? Não pode. Não é? Então é isso aí, ó. O fato de vocês estarem aqui é esse o caminho. Muito bem, a partir desta organização aqui, o esporte realmente vai começar a funcionar. De que maneira? Bom, quando o esporte tem que andar, e aí nós vamos pensar no nível Brasil primeiro. Como é que ele tem que funcionar? Pela primeira coisa, que é importantíssima, e que eu vou dizer com muito orgulho, que Beto, presidente da CBH, Ronaldo, vice-presidente, toda a diretoria da CBH, fez questão de modificar a maneira disso acontecer. O Ronaldo está há bastante tempo como presidente de federação. Nós hoje procuramos dar uma importância muito grande na confecção do calendário, coisa que absolutamente não acontecia. O calendário era feito de uma forma absolutamente política, sem se pensar em absolutamente nada. Então, por exemplo, na Copa JK, essa que a gente vai começar amanhã, tem seletivas da garotada para o Campeonato Sul-Americano. Há qualquer 5, 6, ou não sei quantos anos atrás, aí nós tivemos uma sequência de 3 seletivas em 45 dias. Eram São Paulo, Curitiba, Brasília. Vejam bem, qualquer que seja o formato de data aqui, quando se faz isto aqui, tem que se pensar em algumas coisas. Se eu tenho esses 3 concursos, essas 3 seletivas em 45 dias, ela pode andar assim ou pode andar assim. Mas não fica meio claro que São Paulo tem que estar no meio? Porque senão o trânsito e a coisa para os cavalos é uma coisa fora de qualquer padrão. Mas não aconteceu assim. Eu só não me lembro se ela foi Curitiba, Brasília, São Paulo ou se ela foi Brasília, Curitiba, São Paulo. Então você está fazendo com que, simplesmente na hora de confeccionar um calendário, aqueles cavalos andem quilômetros a mais, aqueles pais gastem reais a mais, ok? Quando você pode ajudar, pode fazer com que seja uma coisa viável, melhor. Mesmo assim, hein? A gente ainda sofre muito, né? O nó de um calendário é um sofrimento danado. Porque tem a parte que cada um quer do seu jeito, tem a parte política, tem os acertos feitos anteriormente que chegam na... Mas isso melhorou assim. Nós hoje, a Assembleia de Calendário era uma guerra. Hoje nós já chegamos nela com tudo basicamente definido. É o primeiro passo para o esporte andar bem. Calendário. Sem calendário. Quem escuta aí todo dia, que todo mundo gosta de futebol, que um dos grandes problemas que nós temos é o nosso calendário, que é absolutamente horrível, não é? Para os times. É isso aí, calendário. Muito bem. Então, todas as pessoas interessadas naquele concurso, olhem tudo o que vai acontecer, porque um programa diz tudo o que vai acontecer num concurso. Que provas são, para quem, para que categorias, para que cavalos, em que piso, qual tipo de prova, quanto tem de prêmio. Um programa diz tudo sobre um evento. Aí entra uma outra coisa. Eu também vejo muito, todo mundo vê, alguém chega em um concurso no qual ele está inscrito e quando ele chegou no concurso, ele começa a reclamar. E a dizer que com aquela premiação não dá, que não dá para ir nessa prova, quer chamar o outro, quer chamar o outro. Negativo. É para isso que existe o programa. Porque o momento de alguém achar que aquele concurso, que aquela prova, que aquela premiação não está boa para ele, é quando ele lê esse programa. E aí ele tem todo o direito de dizer, eu não vou. Não serve para mim. Esse prêmio é pequeno,
esse desenhador eu não gosto, esse juiz é mal educado. Ele pode achar tudo que ele quiser, aí ele não se inscreve. Agora, eu digo assim, quando alguém lê um programa e manda a sua inscrição para ele, ele comprou aquele programa. E disse assim, está bom para mim. Então não dá para fazer a inscrição, chegar no concurso e querer achar que ali as coisas não estão boas, porque já passou o momento disso. Ok? Então não vá, então não faça a sua inscrição. Ok? Bem, a partir deste programa elaborado, ele tem que respeitar todos os regulamentos. Quem já teve a curiosidade de ler um programa, vê que logo no começo está escrito assim, este concurso será regido por... E aí lista todos os regulamentos que vão definir como vai funcionar aquele concurso. Portanto, um programa, ele não pode ter nada que seja contrário a um regulamento. Ele pode até ter algo a maior. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui no Brasil, e utilizamos há muito tempo algo que se chama tempo ideal. Ok? O Brasil é o único país que utiliza esse critério. Isso foi criado em São Paulo, muito tempo atrás. Por quê? Porque nós tínhamos um problema grande de provas baixas, né, em que os garotos corriam muito, e aí aqueles cavalos naquela altura, que é lógico que todo mundo sabe que a hora que você sobe um pouquinho, o próprio cavalo, que tem um instinto de defesa, ele já se segura um pouquinho. Agora, numa competição mais baixa, ele vai correr aquilo que pedir e vai ficar perigoso. Nós tínhamos que dar um jeito de parar. Foi quando inventamos o tempo ideal. Muito bem. O que acontece? O tempo ideal, ele hoje está nos nossos regulamentos, mas ele não tem regulamento nenhum da FEI, por exemplo. Mas acontece que ele não vai contra nada que diz do regulamento superior a ele. Ele aumenta, porque os regulamentos todos dizem que alguém pode fazer qualquer competição até um tempo que nós chamamos de tempo concedido. Quando passar dele, vai ser penalizado. O tempo ideal só diz que, além disso, que está valendo, também quem ficar abaixo de um certo tempo vai ser penalizado. Então você, num programa, por exemplo, nunca pode ir contra um regulamento. Você pode aumentar aquilo que... Isso é mais ou menos a lei federal, a lei estadual e a lei municipal. A lei municipal, ela pode ter um acréscimo sobre as leis superiores a ela, mas ela não pode ser contraditória. Ok? Então isso é importante. Todos os programas têm que obedecer tudo que os regulamentos dizem. Tá? Por exemplo, eu posso, num programa, criar uma prova que não está no regulamento? O que vocês acham? Eu posso criar. Muitas das provas que hoje a gente tem, por exemplo, a prova de 2 fases, uma prova comum que a gente faz sempre aí, elas não existiam. Alguém um dia falou assim, essa prova, 2 fases, começou chamando desempate imediato. Quando ela surgiu, ela chamava desempate imediato. Alguém pensou assim, pô, eu tenho muita gente, eu não consigo terminar isso aqui. Então eu vou tentar ser mais rápido. Eu vou botar o cara na pista, se ele fizer 0, então isso quer dizer que ele vai para o desempate, eu já vou fazer o desempate imediato, sem que ele saia da pista. Aí, fazia 0, acabou, fechou o pergunta, dava outro sino, e ele já fazia o desempate. Hoje nós temos até esta prova no regulamento também, desempate imediato. E com o tempo foi se elaborando e virou a prova 2 fases. Pode, só que você, de novo, não pode ser contra nada do que já diz ali no regulamento. Mas quando você cria uma prova, por que um programa diz lá, a prova 2 aqui, que é a prova da série 1,20 m, né, será julgada pelo artigo 2382.2, né, tem velocidade de tanto, a altura máxima é tanto. Aquilo ali já está te dizendo tudo que vai acontecer. Quando você for no regulamento, está explicada aquela prova lá. Ela está dita como funciona, ok? Agora, quando a gente não tem no regulamento, você tem que explicar. No corpo da prova, você vai ter que colocar a explicação de como vai ser o resultado dela. Pode. Se julgarem que está certo, ok, vai ser aprovado? Ok, pode seguir. Mas não pode, de novo, ir contra nada do regulamento. Ok?
Ó, eu estou correndo um pouquinho aqui porque nós ainda nem chegamos no nosso assunto. Mas vocês fiquem à vontade, que cada um, às vezes surge alguma coisa, perguntem à vontade, hein, pessoal, por favor. Ok? Bom, a partir de um programa sair e estar no ar, esse programa vai gerar o quê? Inscrições. As pessoas vão ler aquele programa e vão falar assim, oh, esta me interessa, eu vou neste concurso. Achei ele bacana. Vou fazer minha inscrição. Ok? Aí tem lá, o próprio programa determina toda a maneira de se estabelecer essas inscrições, como se fazem essas inscrições. E, depois de feitas, o concurso chega e aí o cara que leu o programa, fez sua inscrição, chega exatamente no evento, nas competições da prova. Tá? Bom, primeira coisa, um concurso, e o programa define isso, tem os seus oficiais. Eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante, que às vezes não acontece. Quando um concurso inicia, e eu perguntaria, quando é o início de um concurso? Quando ele realmente começa? Como o nosso esporte tem dois atletas, né? O cavalo e quem monta, e o cavalo, na maioria das vezes, é o astro principal, as coisas são mais baseadas em cima dele. Então, eu perguntaria assim, quando um cavalo está num concurso? Estar num concurso quer dizer, está sujeito a todas as regras que os regulamentos determinam naquele local e naquele ambiente. Quem me diria a partir de quando? Fala, Gilzinho. Inspeção veterinária. O concurso tem uma inspeção veterinária e a partir do momento em que o cavalo passa por ela, todo mundo sabe que ele recebe um número e neste momento ele está no concurso. Então um concurso tem início na inspeção veterinária. Ok? Muito bem. Vou lembrar que este concurso tem oficiais. Existe, por exemplo, um júri de campo. Existe um delegado técnico, existe um desenhador. Este júri de campo aqui, que faz parte dos oficiais de uma competição, ele tem dentro da competição algo que se chama jurisdição. É o momento em que e até quando ele manda naquele espaço. Vamos colocar nessa palavra assim, mas é o real. Fala. Quando a competição não tem inspeção veterinária? Ok, quando a competição não tem inspeção. Pode acontecer, você pode ter por exemplo, um concurso de um dia em que não tem inspeção veterinária, os caras vão chegar. Ok, então estes cavalos vão estar naquele concurso sobre a regra do concurso e sobre as condições de um júri de campo 1 hora antes do início da primeira competição. Ok? 1 hora antes do início da primeira competição. Caso não haja inspeção veterinária para aquele evento. Tá? Muito bem, o que acontece a partir do momento em que alguém, os oficiais, estão no comando? Isto funciona a partir de quando? Quando é que o júri de campo é o dono da situação dentro daquele local? Olha, isso chama jurisdição do júri de campo. Isso quer dizer o quê? A partir de algum momento, o júri de campo é que está no comando daquele local. E isso é muito importante, porque a partir desse início, não há ali presidente de federação, presidente do clube, ninguém. O local que estiver disponibilizado para o concurso está na posse dos seus oficiais. Ok? Então quem determina como as coisas têm que andar ali é delegado técnico, que quando a gente está falando num evento nacional sempre tem, presidente do júri de campo, presidente do júri de apelação, desenhador de percurso. Ok? E o júri de campo tem início a sua atividade real e funcional 1 hora antes do início, ou seja, 1 hora antes da hora marcada para a inspeção veterinária, ou 2 horas antes do início da primeira prova, caso o concurso não tenha inspeção veterinária marcada. Tá? 1 hora antes começa a jurisdição do júri de campo. E ela vai até quando? Ela vai até 1 hora após o término da última competição daquele evento. Ok?
Não sei se vocês já viram, acontece muito num domingo, quando o concurso está acabando, principalmente quando é um concurso num local e que um nacional que venha muita gente, um brasileiro também. Tem sempre aquele garoto que vai mal, o cara quer aproveitar ali para experimentar um cavalo, o outro quer corrigir aquele cavalo antes de ir embora, o instrutor quer saltar. Para ele entrar na pista e fazer isso, se for até 1 hora após o resultado da última prova, ele só pode entrar se o juiz de campo autorizar. Ele não, mesmo que ele seja do local, do clube, ele não pode usar. Até 1 hora depois, ele pode, se o juiz de campo der autorização para ele. Porque ainda está no período de jurisdição. Ok? Lembro que isso é 24 horas por dia, logicamente, dia e noite. Bom, e um programa vai me dizer também da premiação das provas daquele concurso. Volto a dizer, não dá para se inscrever e chegar lá e querer fazer piquete porque a premiação é baixa. Opa, você já viu a programação lá quando você leu o programa, então por que você veio? Fez a inscrição, comprou aquele programa. Ponto final. Muito bem, a partir daí nós vamos entrar no assunto, nas nossas competições. Ok? Eu vou seguir os assuntos, mas vou de novo dizer para vocês. Conforme a gente for falando e surgir qualquer dúvida, não hesitem, perguntem, nós estamos aqui para isso, não estamos aqui para fazer nada, para dialogar e conversar sobre os assuntos. Perguntem à vontade. Pode acontecer de uma pergunta que vai ser respondida logo depois, eu falo, ó, espera que nós... Mas pode perguntar, fiquem à vontade. Muito bem, quando a gente entra na competição, depois de todo aquele imbróglio que a gente viu aqui até agora que a gente chegou na prova, que é a nossa finalidade, ok? Porque todo mundo quer se preparar para ir para a competição. No fundo é exatamente isso, não é? Muito bem. Aí o cara chegou e veio a primeira prova dele da qual ele se inscreveu. E ele entrou na pista, ok? Vamos primeiro pensar assim. Quando é que alguém que se inscreveu, e aí teve um sorteio, tem que entrar na pista? Se eu sou o número 10 de uma prova, que momento eu tenho que entrar na pista? Lógico, quando me deixarem, até aí natural que tem sempre uns caras chatos lá no portão, ó, aqueles do fundo lá, não pode entrar ainda, é pergunta muito comum. Que tempo alguém tem para entrar na pista? Não tem tempo nenhum. Se o 9 acabou, é o momento do 10 entrar. Hoje, pela pressa, pelo número de inscrições muito grande, hoje a gente tem praticamente sempre 3 caras na pista, né? Isso não é bom, mas é necessário, senão hoje muitas das provas a gente não acaba no dia, porque aquela pista não tem luz e tem 300 caras para passar, então você tem lá o cara que acabou de acabar, o cara que vai começar e o próximo dele, já estão os 3 lá na pista. Isso passou a ser uma coisa comum e normal. Eu não gosto, sinceramente. Acho que o ideal é fazer um esporte em que o cara possa entrar, se ambientar, olhar o que ele quiser, cumprimentar e aí receber o sino. Mas a gente sabe perfeitamente que na maioria das vezes isso não é possível, senão você não acaba no final do dia, ok? Então, ele entra quando? Assim que o anterior a ele acabou, tá? Não tem tempo. Ele tem que estar lá pronto, imediato. A hora que o Dedé falou, entra, tem que entrar. Firme, Dedé. Não dá moleza. Isso. Muito bem. A partir daí, quando ele entra, primeiro, o que ele tem que fazer? Obrigatoriamente. Quem entra numa pista tem que fazer algo. Que é o quê? Cumprimentar o juiz de campo. Muito bem. Por que alguém que entra na pista tem que cumprimentar o juiz de campo? Será que é só para dizer que ele é bem educado? Ok, este cumprimento que é obrigatório e dá, na verdade, várias informações, ok? Para um juiz de campo. O concorrente que entrou, cumprimentou, ele está dizendo primeiro, juiz de campo, ó, eu que sou o número 10 e o 9 acabou de sair, ó, eu aqui, na minha hora e momento, estou pronto. Segunda coisa importante, este concorrente está também informando que ele está de acordo com a regra do jogo. É uma informação que ele está dando. Eu sei da regra e eu estou de acordo com ela. Isso é importante, nós vamos ver depois por quê. Tá certo? Muito bem, ele cumpriu a parte dele.
Aí, ele recebe um sino. Quem me diria, para que serve um sino em uma competição? Todas as vezes. Porque se o concorrente, ao cumprimentar, já disse tudo isso, já pensou se cada um tivesse que dizer tudo isso, chegava lá para o júri, ô, senhor Ronaldo, senhor presidente, como vai, senhor? Tudo bem? Então, em casa, tudo tranquilo? Olha, eu estou aqui. Não dava para acabar, né? Então, o cara, quando ele cumprimentou, ele já, pumba, deu esse monte de informações. Aí, ele recebe um sino. Ele colocou bem que o sino é a comunicação existente entre o juiz de campo e o concorrente que está na pista. Neste momento, esta comunicação que o júri fez ao soar o sino, diz o que para ele? O que o júri de campo está informando? Olha bem, ele primeiro está dizendo assim, olha, concorrente, você que é o número 10 e o 9 acabou de ir embora, que entrou e me disse que está ok, que você está de acordo com a regra estabelecida, agora sou eu que estou te dizendo que está tudo ok para você começar seu percurso. E dá uma autorização com este sino. Agora, olha que coisa interessante. Quando você dá autorização, hoje acontece uma coisa automaticamente junto com o sino, que é o quê? Um cronômetro que abre 45 segundos, que é o tempo que alguém tem hoje entre o sino e o começo do seu percurso, é o máximo, ok? Muito bem. Imagine que ele cumprimentou, recebeu o sino, mas ele dá uma recuadazinha, quando ele vai galopar lá para ir para o número 1, o carro dele escorrega e cai. Porque isso pode acontecer, ok? Só que eu acabei de dizer que hoje em dia nós temos 3 na pista. Um que é o que acabou de acabar. Ele, que é o que vai começar. E, em geral, o outro que é o próximo. Mas vamos até tirar esse nesse momento, só para simplificar. Como eu dei o sino e o anterior ainda está na pista, ele tem que sair, né? E para ele sair, o que tem que acontecer? O portão de entrada e saída da pista está aberto, porque o cara ainda vai sair. Ok, aquele para quem eu dei o sino e disse para ele, está tudo ok? E que o cavalo dele escorregou, isso era perto do portão. Quando levantou, o cavalo olhou o quê? O portão. Oh, que beleza. É lá que eu vou. Ainda mais se for no carro de casa, que sabe que ali é o caminho, para ir para onde? Para a cocheira. E o cavalo vaza. O que acontece? O cavalo saiu da pista. O que acontece? Ó, ele está dizendo eliminado. Eliminado porque ele deixou a pista. Ok? Alguém quer dizer algo diferente, ou concordar ou discordar? Na teoria, ele seria. Agora, veja bem. Também diz o regulamento que quando eu autorizo, eu tenho que estar com todas as condições da pista ok. E uma delas me diz que as entradas e saídas têm que estar fechadas. Se alguém deixou a pista porque a porta, o portão, estava aberto, a culpa não é dele. A culpa é de quem deu esse sino aqui, ó. Ok? Então não vai poder eliminar. Por quê? Porque o cavalo achou uma saída aberta e foi embora. Na verdade, como lá no sino abriu o 45, você vai ter que interromper esse 45, mandar buscar esse cavalo onde for, trazer ele de volta, e aí vai reabrir o... Não vai voltar a zero, não. Vai reabrir da onde estava, né? Porque tinha um tempo já. Aí eu pergunto. Tá, ok. Aí eu mandei buscar. O cara foi lá, pegou, botou aqui para dentro. O que ele faz? Ele dá na mão do cara, ou ele põe o cavalo dentro e dá um tapa na garupa para o cavalo sair galopando de novo como estava? É lógico que aí já não tem essa explicação. Quem cometeu o erro já foi quem autorizou. Dá o cavalo para o cara. Não tem o menor problema isso. Ok? Só que no instante em que ele pegar o cavalo, porque vamos lembrar o seguinte, ele sofreu uma queda, porque independente de ter sido o cavalo que escorregou, ele sofreu uma queda. A queda é uma das coisas que penaliza alguém. Ele é penalizado pela queda? Por quê? Porque todas as penalidades acontecem no espaço entre passar pela linha de partida e passar pela linha de chegada. Então ele estava fora disso. Fala, Gil. Nesse caso, meu cavalo cai ou alguma coisa do tipo antes de eu começar o meu percurso. Ok. O meu tempo não para. Seu tempo não para. Neste momento, seu tempo não para. Você vai ter que pegar o cavalo,
montar e cruzar a linha de partida em 45 segundos. O problema passa a ser seu. Você só não é penalizado pela queda, ok? Porque você não está em percurso, então não tem penalização. Mas você continua com aqueles mesmos 45. O fato de o cavalo sair da pista porque estava aberto, esse é um fato que interrompe os 45. Porque aí o problema não é seu, o problema é de quem deu o sino. Oi? Não é uma incoerência. Hoje, antigamente se montava depois da queda. Hoje não se monta para preservar Isso. a saúde. A saúde. Do cavaleiro. É. E nesse caso, também não poderia, nesse momento ele cair, machucar, você libera para ele mesmo? É que não tem jeito. Na verdade, eu vou até te dizer o seguinte. Eu diria que é uma incoerência muito maior. Por quê? Eu vou lembrar um pouquinho aqui que antes se tinha, a partir desse sino aqui, 60 segundos, não é? E quando se ultrapassava os 60 segundos sem iniciar, o concorrente era eliminado. Ok. Num determinado momento, se pensou que esses 60 segundos era muito tempo. Quiseram diminuir e diminuiu para 45 segundos. Naquele primeiro momento, continuou eliminando quem passava dos 45 segundos. Passado mais um tempo, se resolveu que não se iria eliminar alguém que passasse desses 45 segundos. E sim, iria-se abrir o tempo de percurso. Ok? Isso é o que isso não tem jeito, a gente tem que fazer hoje. Se o cara caiu e o cavalo saiu galopando e ele demora, não consegue pegar, ele pode passar dos 45, mas ele não é eliminado. Abre o tempo de percurso. Aí, na minha consideração, está a incoerência maior de todas. Por quê? Ele não está em percurso, visto que ele ainda é obrigado a passar pela linha de partida para começar o percurso. Ok? Mas você abre o tempo de um percurso que você diz que não existe. Porque você diz que ele tem que passar pela linha de partida para dar início ao seu percurso. Então, essa já é a incoerência maior. Não há como discutir, porque é isso que nós temos que fazer. Isso está muito claro no regulamento. Ok? Mas na minha concepção é totalmente incoerente. Digo mais, não se pensou. A ideia é que esse tempo aberto vai gerar penalização. Porque ele pode, lá no final, ter um tempo maior do que o tempo concedido. Agora, vamos prestar atenção em alguém, no nosso caso específico aqui do Brasil, numa prova de tempo ideal. Cavalos novos ou os garotos. O cara tem um cavalo rápido. E olha, quero dizer para vocês que um cavalo ele não é só rápido num percurso porque ele corre. Ele pode ser rápido, porque para ele fazer dentro do tempo, que nós chamamos de tempo ideal, ou de qualquer tempo, ele tem que ter duas condições. Uma é ritmo, isso quer dizer o quê? Galopar na velocidade correta. E a segunda é traçar o percurso. Ele tem que fazer o percurso o mais possível dentro daquilo que é o percurso. Quando ele fizer essas duas coisas, ele chega exatinho no tempo ideal. Muito bem, mas aquele cara tem um cavalo que é muito rápido. Por quê? Porque a cada salto que ele dá, quando ele se recebe, ele se joga para a espádua de dentro e come a curva. Na outra, ele se joga para a espádua e come a curva. Isso quer dizer que quando chegar no final, o tempo dele é menor. Aí ele cai, nesse caso que nós estamos falando. Antes de começar. Pega o cavalo e monta. Aí ele começa, só para dar um número, com 10 segundos. Ele passa na linha de partida já com 10 segundos. Então isso é o tempo de percurso dele, que vai chegar lá. O tempo ideal daquela prova é de 70. Mas como o cavalo dele é rápido, ele faz o percurso dele em 60, porque o cavalo é rápido. O que ele faz? Crava o tempo e ganha a prova. E pode acontecer perfeitamente. Ok? Mas, de qualquer maneira, eu também concordo, se mudou a regra da queda, não permitindo que alguém retomasse o percurso. Por quê? Porque o cara na queda pode se machucar, ou se a queda é do cavalo, o próprio cavalo pode se machucar, e nem ele dá conta, porque está quente ainda. Aí ele vai lá, leva uma segunda queda e amplifica aquilo que ele tinha feito no primeiro. Vamos fazer um intervalo? Tá na hora? Tem um coffee break aqui. Ah, ok. A gente disse que o sino é a comunicação existente entre um júri de campo e um concorrente na pista. Serve para dar todas as informações que aquele júri queira dar àquele concorrente na pista. Então, no nosso primeiro caso que a gente estava comentando, autorizar o início de percurso, interromper o percurso, porque o cara deu um refúgio e desarmou, informar de uma eliminação, 2 sinos, ok? Toda a comunicação que o júri tiver que fazer, vai fazer através do sino, tá?
Alguma dúvida a mais sobre esse assunto que alguém queira falar, perguntar, ou que surgiu, ou que pensou, lembrou? Não? Posso seguir? Muito bem. Depois, então, que a gente falou do Cine, que ele começa o percurso, ele vai encontrar os obstáculos. Em cada obstáculo, ele vai encontrar, e em outras situações do percurso, bandeirolas. Eu pergunto para vocês, para que servem as bandeirolas num percurso, seja nos obstáculos ou seja em outros lugares? Qual é a função delas? Elas indicam duas coisas. Uma é o sentido do salto. Não a direção, hein, mas o sentido. Que numa reta a direção pode ser para lá ou para cá. Sentido é único, né? Ou é só esse ou é só esse. E como é que elas indicam esse sentido? Bom, uma convenção mundial, porque em qualquer lugar que você for numa competição, você vai ter naqueles obstáculos uma bandeirola branca na esquerda e uma vermelha na direita. Isso já quer dizer que o sentido é esse aqui, tá? Muito bem, mas elas indicam também uma segunda coisa. Oi? O limite dos obstáculos aí, o que você falou e alguém falou aqui. Por quê? Porque elas é que vão dizer o que é aquele obstáculo. Do que é composto aquele obstáculo. Ou seja, tudo que tiver das bandeirolas para dentro. Tá ok? Lembro que a gente tem que definir o que é o obstáculo. Porque, por exemplo, plantas, vasos, enfeites, não são um obstáculo. Ok? São composições do obstáculo. Agora, já um painel, vara, testeira, muro, cacheta, tudo isso é obstáculo. E vai valer tudo que estiver para dentro daquelas bandeirolas. Esse é um ponto importante, porque que bandeirolas têm que ser bem colocadas, para não atrapalhar ou para não dar definição errada do que é um obstáculo. Né? Por exemplo, nós, né, Coronel, que somos um pouquinho mais aqui experientes do que o resto da garotada. Eu um pouco mais, mas o que acontece? Existiam antigamente umas bandeirolas que eram Donelis, lembra aquelas bandeirolas de... O que acontece? Imagine que isso aqui fosse um muro. Todos os muros tinham bandeirolas assim. Colocava aqui uma lança que tinha uma bandeirola. Ok? E fincava ela na areia ou na grama. Muito bem, mas olha o perigo que isso representa. Imagina, e isso acontecia às vezes. O cara vai lá, o cara que colocou, ele deu uma... Pum, ele achou que ficou boa, e ficou boa, tá ótima. Só que vai passando o tempo, o próprio movimento que os cavalos vão fazendo ali perto, aquela lança, ela começa a fazer assim, ó. Aí ela faz assim, ó. O que acontece se essa lança que marca este muro, vem para cá e alguém passa aqui, ó? Está valendo, ok? O que é saltar um obstáculo? É transpô-lo, ou seja, passar de um lado para o outro, deixando uma bandeirola branca à esquerda e uma vermelha à direita, porque elas é que dizem o que é o obstáculo. Então as bandeirolas têm que ser com cuidado colocadas, tá certo? E podem alterar, vou dar um exemplo aqui, claro que muitos de vocês talvez viram. Na Olimpíada de Seul, se eu não estiver errado, o Doda veio num obstáculo no segundo dia, saltou um obstáculo, aí existia um muro daqueles assim, ó, em arco, aqui acho que tem, né? Aqui tem um muro desse? Tem. Logo que esse muro surgiu, que alguém fez e aí começou a se esparramar pelo mundo, esse muro é curvado, aí ele tem umas cachetas que se encaixam assim, ele não tem paraflancos. E ele tem dois lugares onde tem um furinho que vão as bandeirolas. Aqui e aqui, ó. Ok? Então, para cada bandeirola e para lá da bandeirola, sobra um pedaço de muro, que faz assim e faz assim. Ele fez uma curva para a direita, o cavalo escapou um pouquinho, ele saltou. Mas ele saltou fora da bandeirola. Como essa bandeirola é pequena, ele mesmo não percebeu. E aí, o que o júri pode fazer? Absolutamente nada. Configura que foi um desvio. E por que foi um desvio? Porque ele saltou fora do limite que as bandeirolas diziam. Só que ele não percebeu, ele continuou. Fez a curva, ali era o 9, ele saltou o 10. Quando ele saltou o 10, o que aconteceu? Blém, blém. Não teve dúvida, tá? Aí ele parou, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Depois de um tempo
a primeira vez que eu encontrei, perguntei, ele disse assim, olha, sabe qual foi? Quando eu vi os 2 sinos, o que eu pensei? Que eu saltei o muro e que fui no obstáculo errado. Porque por que eu podia ser eliminado? Eu saltei o obstáculo errado, o próximo. Aí disse que olhou, era o 10. Ele tinha saltado o 9. Demorou, alguém falou. Então, tem que se tomar um cuidado enorme com essa colocação. E quem vai para o percurso também tem que tomar. Esse é o fator do reconhecimento. Por exemplo, as bandeirolas, elas não se limitam aos obstáculos. Elas existem também nas chamadas passagens obrigatórias. A gente costuma ter passagem obrigatória num percurso? Costuma ou não? No mínimo, 2 num percurso, que é a linha de partida e a linha de chegada. São 2 passagens obrigatórias, que tem que ser determinadas também por bandeirolas, uma branca na esquerda, uma vermelha na direita. Uma coisa que eu vejo acontecer muito, um obstáculo final do percurso, ele termina numa posição ali meio ruim, e o desenhador às vezes é obrigado a colocar uma bandeirola ou muito aberta ou muito longa, porque ali é trânsito, ele não acha um lugar bom, ele põe longe. Principalmente quando esse obstáculo último vai para uma cerca. Ou seja, o cavalo que salta aquele último vê uma cerca aqui, o cavalo sabe que vem uma curva para a direita. Aí o garoto salta o último e o cavalo antes de chegar na linha quando ela está mais distante. Isso é um trabalho, isso acontece demais. É um trabalho Não esqueça que o instrutor, nós vamos colocar naquele curso lá, também uma parte babá, né? Que ele vai desenvolver, vai levar sopinha, Nestlé e tal, porque tem que ser babá também. Você tem que chegar lá e dizer pro garoto, ó, saltou, você vai reto até chegar naquela cerca lá, porque o cara vai virar ali. Isso fica no visual do reconhecimento, você já sabe o que vai acontecer. Por quê? Pelo simples fato de não cuidar da bandeirola, seja ela de partida, seja ela de chegada. Outra coisa que acontece, na bandeirola de partida, um está aqui, e aqui ele põe uma bandeirola normal, mas a vermelha, como aqui tem muito trânsito, ele só consegue pôr ela aqui longe, aberta. Aí, reparem que, garoto principalmente, tem uma atração por bandeirola de partida que é uma coisa impressionante. Eu não sei o porquê, mas tem. Aí o cara entra na pista, para, a bandeira é aí, ó. Ele para aqui e fica te olhando lá, e fica te olhando, e louco para ir, e louco para ir. Se você der o sino, depois do sino ele vai passar na bandeirola, que está na cara, ela está na frente dele. Então você fica esperando, e ele fica desesperado, que ele quer o sino, que ele quer o sino. E às vezes o que ele faz, mesmo longe? Recebe o sino, gira, porque ele disse assim para ele, começa pela direita que a sua outra curva é para a esquerda. Só que ele passa onde? Ó, aqui, ó. Ele não vai num... Mas como essa aqui está muito aberta, ele faz assim e vai começar. Ele já abriu com uma desobediência e o tempo dele já abriu. Isso tudo é coisa que vocês têm que dizer ali, não, reconhecimento. Tem que levar o cara lá e dizer, olha, tá vendo essa bandeira? Está muito aberta, cuidado, não quero você aqui perto. São detalhes que jogam fora esse menino nosso que está na Europa e que saltou pela Ucrânia, o Cássio Rivetti. Ele tinha um irmão mais velho que começou a saltar antes dele. Esse menino, nós somos um brasileiro de júnior em Florianópolis. E ele tinha um carrinho pequeno, muito saltador, muito bom. E ele estava liderando o campeonato disparado. Chegou no último dia, ele vai começar o percurso dele e faz isso. Cruza por dentro da bandeirola, faz isso. Na época era 3 pontos. Ele saiu com 3 pontos, mas o excesso, porque ele deu uma voltona e jogou o campeonato fora completamente, que ele ia ser campeão. Fez 0 no percurso. Então, de novo, nós voltamos daqui atrás. Detalhe. Tem que olhar e tem que analisar todos os detalhes. E bandeirola é uma coisa que é detalhe. Esse é um detalhe importante para o desenhador, para o delegado técnico, para o presidente do juiz de campo, para todos os instrutores, para todos os cavaleiros que estiverem naquela prova. Tem que olhar as situações. Esse obstáculo, a bandeirola é complicada por causa do formato, cuidado para entrar. Quem salta um rio é obrigado a olhar direitinho, verificar as bandeirolas, como chega, como salta, se o cara saltar virando à direita, passar entre 2 bandeirolas da mesma cor, aquilo é um desvio, e ninguém vai falar nada para ele, mas ele tem que saber que ele deu um desvio e que ele tem que voltar. Tudo é detalhe. Diga, fala, Luciano. Então, uma vez, no RCG,
muito tempo atrás, uns anos atrás, eu ganhei uma prova ao cronômetro, um desempate, no obstáculo Rio. Tá. Eu reconheci, todo mundo fez, o último. Quando eu virei, não tinha as bandeirolas Da saída. do Rio. É. Eu pulei a testeirinha praticamente. Lógico, você pulou de canto assim, ó. É lógico. Porque um rio, por aí, está levantando um problema interessante. O rio é um obstáculo. Por quê? Na teoria, todos os obstáculos de largura devem ter bandeirola na entrada e na saída. Todos. Porém, acontece demais de naquele local não ter número suficiente de bandeirola. Então, o cara vai lá e bandeira ou a entrada ou a saída do obstáculo. Num Oxer, se ele bandeirar na entrada e o Oxer ficar sem bandeira na saída, sair por dentro aqui, primeiro é muito mais difícil e segundo não vai te levar muito a ganhar muita coisa, né? E você vai até correr o risco de derrubar com o pé e tal. Mas se tiver um rio sem bandeirola da saída e você saltar de quininha aqui assim, ó, saltando do lado da bandeira vermelha, por exemplo, e caindo aqui, o que você fez? Você passou aquele obstáculo entre as bandeirolas na cor certa, uma branca e uma vermelha, deixando a branca na esquerda e a vermelha na direita. Só tinha aquelas, ok? Não há possibilidade do rio não ter bandeirolas de entrada e de saída. Sempre. Tanto é que eu vou lembrar que já desde uns 3 anos houve uma modificação no regulamento dizendo assim. Então, se a gente está dizendo que a bandeirola determina o sentido e o que é o obstáculo, alguém chegava num obstáculo, na última hora o carro dava um desvio. Nesse desvio, ou o cavalo, ou às vezes o próprio cavaleiro, dava um toque no paraflanco. Balançava e caía a bandeirola. Vamos dizer, a bandeirola vermelha da entrada. Ok? O sino tinha que ser tocado, o percurso interrompido, recolocava a bandeirola, dava nova autorização e o cara ia saltar. De uns 3 anos para cá, isso não é mais necessário. Quando ele derruba somente a bandeirola, ou as bandeirolas, sem desarrumar o obstáculo, ele não vai ter percurso interrompido mais. Ele vai virar e vai seguir. Por quê? Porque, olha, quando ele veio a primeira vez e estava tudo certo, já marcou o sentido, já marcou o que era o obstáculo, então não precisa interromper, não precisa perder tempo, não para mais. Mas a exceção é o rio. Porque se alguém der um refúgio e nesse refúgio derrubar uma bandeirola, seja da entrada, seja da saída, de um lado ou de outro, vai ter que parar. No rio tem que parar, interrompe, vai lá, põe a bandeirola, dá nova autorização e o cara vai. E é lógico que não podemos esquecer que o regulamento, ele vai atrás, correndo atrás das situações. Quando se pensou nisso, se pensou logo, oh, mas o rio não dá. Só que pode acontecer de novas circunstâncias te obrigarem a isso. Um exemplo claro é este muro curvo, que não tem coisa. Imagina que o cara dá um refúgio ali, o cavalo encosta o peito no muro, ele balança um pouquinho e derruba a bandeirola. Eu, se estou no júri, vou tocar o sino. Lá só diz que no rio tem que fazer. Mas ali, ó, ele é assim. A bandeirola está aqui. Eu disse que o Doda saltou do lado de fora dela e foi eliminado. Se eu deixar o cara voltar sem a bandeirola e ele saltar nesse cantinho, aí não tem a definição ali, fica... Então não corro risco. Tem que andar atrás. Falou de passagem obrigatória, né? Ok. Acontece muito quando a gente está mexendo no percurso, Ok. baixando, tira um elemento, aí Não troca, ou não tira ou não troca as bandeirolas. Né? tira, Tá. deixa o parafranco lá, na Ok. pista lá. Mas, na verdade, é uma passagem obrigatória. É um pouco relativa, né? Porque, olha, uma passagem obrigatória, para ela acontecer, ela tem que ter algumas coisas. A primeira, ela está lá, fisicamente e bandeirada. A segunda é que ela tem que estar no croquis da prova como passagem obrigatória. E a terceira é que ela tem que ser anunciada como passagem obrigatória. Então, um exemplo claro disso que você está falando, é um composto, vamos dizer um triplo, que o cara deixa para o desempate o B e o C e tira o A. Mas como o A tem 2 lances, e ele vai usar ele novamente esse triplo na próxima prova, se ele desmontar e vai ter que medir tudo de novo, ele só tira os elementos do A ali. Porque o cara consegue virar por dentro aqui, ó. E se ele deixa a bandeirola, aquilo virou uma passagem obrigatória? Não. Se você pensar um pouco, parece que sim, mas não é, porque ela não cumpre todas as necessidades. Ela pode ser uma passagem atrapalhatória. Porque alguns vão achar que é e vão só por lá, quando daria para virar por aqui. Entendeu? Mas não fica uma passagem obrigatória, não. Ok? Uma pergunta.
Bandeirola, diga. Como que a gente lida com a situação, por exemplo, a pessoa está terminando o percurso, Tá. e aqui entra depois, cruza a bandeirola de chegada dela e para o tempo? Ok, essa preocupação não deve ser de quem está montando esta específica. Você pode seguir seu percurso, porque esse problema é do júri de campo. O que acontece? O júri de campo tem a fotocélula que vai pegar o tempo, mas ele tem vários, no mínimo 3 cronômetros manuais. Inclusive, o próprio cronometrista também tem um cronômetro manual. Se isto acontecer antes da prova começar, o júri já determinou se o cronômetro do cronometrista ou até o de um membro do júri vai ser o cronômetro que vai pegar o tempo no caso de qualquer tipo de acidente desse. Então, quando isso acontecer, a única coisa ruim é que não vai ter o tempo na eletrônica. Abriu pelo eletrônico e vai fechar no manual, tá? Mas vai fechar e vai ter tempo. Essa preocupação não deve ser sua, tem que ser do júri que informe. Geralmente a gente pega, que isso pode acontecer pela circunstância do percurso, porque o término está perto da entrada. Quando isso acontece, a gente sempre alerta que o comissário que está na porta já diga assim, ó, pode entrar, mas vai por aqui, não vai pelo lado de lá. O que não garante que um escapa e vai para lá, sempre pode acontecer. Eu digo sempre assim, ó, você me responderia como a essa pergunta. Qual você me diz é a melhor maneira de resolver um problema? Qual você acha que é a melhor maneira de resolver um problema? Quem falou? Aí. A única maneira de você resolver realmente é evitar que faz a previsão, ó, isso aqui pode acontecer. Aí você já trabalha em cima antes dele acontecer. Aí você resolveu bem porque ele não aconteceu. Agora, depois de acontecido, você vai dar uma solução, de qualquer maneira. Mas essa solução pode te gerar também alguns problemas, tá? Mas esse é o tipo do assunto que, para isso tudo, lembro a vocês, o júri de campo tem que fazer um reconhecimento do percurso. Por quê? Para verificar todas essas possibilidades e já atuar nelas antes que elas aconteçam, tentando evitar que o problema aconteça, ok? E é lógico que tudo isso aí tem uma coisa que funciona, que chama experiência. Quanto mais experiência o cara tem, mais ele tem a possibilidade de antever esses problemas. E quando ele vai ter essa visão antecipada, ele já vai agir evitando que ele aconteça. Agora, sempre vai acontecer algo. Sempre, não tenha dúvida que sempre vai acontecer algo. Aí é a própria experiência, a rapidez de decisão que vai fazer sair desse assunto, ok? O sistema mesmo já tem um bloqueio para isso, né? Como vocês sabem. É. Você só aciona ele... É importante, não sei se todo mundo sabe, como funciona uma fotocélula dessas de cronômetro. Ela, na verdade, aquelas duas fotocélulas, ela emite um feixe de luz, uma contra a outra, tá? Quando um cavalo passa, ele corta esse feixe de luz. O corpo dele, quando passou, ele cortou. Quando cortou, acionou. Ou para abrir ou para fechar. Então, como as nossas passagens pelas bandeirolas, tanto de partida quanto de chegada, são livres a qualquer momento do percurso, é livre, você pode passar. Às vezes até o percurso não tem jeito, você tem que passar por ela. Para isso, existe nos aparelhos uma chave que vai abrir o foco ou tirar o foco, porque senão cada vez que o carro passa ali, ou está registrando ou pior, tem sistema de cronometragem que quando passa ele fecha, ele para. Para evitar isso, ele abre, o cronometrista abre o sistema, habilita, a gente fala, né? Habilita o cronômetro para passar. A maioria deles, quando passa, já desabilita automático. E quando vai passar lá no final, ele tem que habilitar novamente, tá? Para aquele feixe de luz novamente abrir. E quando o carro passar, se ele não habilitar, não vai pegar. Ok? Então, é para evitar justamente que Mas às vezes o cara já está, como ele falou, você está saltando o último, está chegando e o cara entra aqui e passa, está muito perto, nem dá tempo. Porque senão, se deixar desligado, não vai pegar do mesmo jeito quem está no percurso. Não é? Isso pode acontecer, sim. Muito bem, vou seguir então, ok? Muito bem. Falamos de bandeirolas, vamos falar de obstáculos. Obstáculos. Os obstáculos podem ser qualquer tipo e qualquer maneira. O que é a primeira coisa que o regulamento diz sobre obstáculos? Que eles não podem ser antiesportivos e que não podem ser obstáculos, te leva a essa conclusão, que não sejam saltáveis pelos cavalos com naturalidade. Tanto é que vocês veem
que quando a gente tem um campeonato brasileiro, por exemplo, ou outros eventos desse porte, existem aqueles treinos que são feitos para quê? Para que as pessoas que vêm de fora para aquele local possam ambientar seus cavalos. Passar os cavalos ali naquela pista, naqueles obstáculos, que são mais naturais para aqueles que logicamente estão em casa e que os cavalos passam ali todos os dias, tá? Para tentar dar um grau de igualdade, os de fora têm uma primeira possibilidade de fazer um treinamento na pista principal, de preferência com os obstáculos que vão ser utilizados, tá? Agora, pode-se criar obstáculos? Pode. Não tem problema nenhum que alguém crie um obstáculo diferente. Porém, ele vai ter sempre um parâmetro de segurança, ok? E esportividade. O obstáculo não pode ser de tal forma que, quando armado, todos os da casa vão passar com naturalidade e ninguém de fora vai conseguir passar, tá? Por N motivos. Por isso, eles têm um padrão e esse padrão tem que ser cumprido. Então, hoje se diz, os obstáculos hoje, eu diria para vocês o seguinte, a partir da Olimpíada de Los Angeles, o esporte mudou por completo. Por quê? Até então, os percursos eram elaborados de uma maneira em que se exigia dos cavalos muita força, os obstáculos eram sempre na altura e na largura máxima que se podia para aquela prova, mas eles eram muito densos, as varas eram muito grossas, os ganchos envolviam 3/4 da vara, os obstáculos eram muito fechados, se fossem eles de vara, de cancelas, muito fechados, com posições pesadas, e eles também muito pesados. Então os cavalos tinham que ter realmente muita força e saltar era mais importante do que não tocar. Muito podia até bater porque era tudo muito pesado e ganchos muito fechados. O desenhador da Olimpíada de Los Angeles, e outra coisa, os percursos eram elaborados quase que sempre de uma mesma maneira, com distâncias muito... você já sabia tudo o que podia acontecer num percurso, tá? Múltiplos de 3, linhas de 15, que eram um pouco usados somente num certo nível, 18, 21, 24, era o que tinha. O que aconteceu quando chegou na Olimpíada? O que o desenhador propôs? Ele colocou linhas compostos em que ele exigia uma distância longa, ou seja, fazia com que o cavalo tivesse que avançar, e, na sequência, uma distância muito curta, ou seja, ele exigia um flexionamento dos cavalos, uma sensibilidade de quem montasse, que não era utilizada até aquele momento. E também ele começou a trabalhar com este grau, vamos dizer assim, de... eu vou pôr uma palavra aqui que talvez fique pesada, mas não me ocorre outra, de brutalidade dos obstáculos. Ele começou a colocar os obstáculos mais vazados, mais delicados, ok? O que aconteceu? Por exemplo, nesta época da Olimpíada de Los Angeles, o cavalo considerado o melhor cavalo do mundo era Japelu, um cavalo francês. O cara saiu pela cabeça, levou a cabeçada, Pierre Durand, que depois foi campeão olímpico na próxima, com o mesmo cavalo. Estourou a cilha, o carro saiu galopando na pista sem nada, limpinho. Brasil foi uma tragédia. A Alemanha foi uma tragédia. E os americanos passavam aquilo como se estivessem fazendo 1 metro de altura. Porque, lógico, trabalharam muito aquilo. Mas ele pode pôr um obstáculo mais estreito, ele pode pôr um obstáculo mais delicado. Várias coisas ele pode fazer. Lógico que para tudo há um limite, tá? Isso, num percurso inteiro, um obstáculo estreito, é lógico que ele vai usar um obstáculo uma vez naquela competição. Quando ele tem uma prova que a exigência tem que ser muito grande, ele tem que selecionar um pouco ali. Um obstáculo em que vai ser vazado demais, uma vez ele vai usar. Não pode ser uma coisa que de 10 obstáculos, 6 eram assim. Não é isso. Mas ele pode. E também vamos pensar que vão se fazendo tentativas. Depois disso, para mim a mais marcante foi a Olimpíada de Barcelona. O cara que armou, e era espanhol, ele veio com uma ideia de ser clean. Clean era uma coisa que naquele momento estava na moda. Era horroroso. Para falar bem a verdade, era horroroso. Não tinha decoração. Os negócios pareciam um caixote de tomate.
Era muito feio, era muito ruim, era muito clean. Não deu certo, aquilo foi terrível. Mas foi uma ideia, foi uma tentativa. O cara fez uma Olimpíada assim, né? Não pegou, aquilo ficou para trás. Mas pode, não é proibido, ok? Cada um vai usar o seu conhecimento técnico e a sua criatividade. Agora, é lógico que quando a gente fala de fazer obstáculos que tenham um grau maior de dificuldade, seja na sua composição, na hora de montar, seja no seu grau de delicadeza, vamos dizer assim, nós estamos falando isso a partir de um certo nível de prova, ok? Tudo que a gente pensar em formação, sejam cavalos novos, sejam categorias de cavaleiros e amazonas mais novos, e tem que tender um pouco mais para o equilíbrio e a normalidade, tá? Agora, aqui, por exemplo, um tempo atrás fizeram a ponte, logo surgiu a ponte, não foi? A ponte JK, fizeram uma ponte aqui, que foi um obstáculo espetacular, lindo, maravilhoso. Ele é lógico, ele tinha uma dificuldade porque ele era muito grande, não cabia em qualquer lugar da pista, difícil de levar, difícil de saltar, porque ficou simples, mas quando for saltar, viram que ele era muito difícil de ser saltado. Mas usou algumas vezes. É uma inovação, uma criação que você pode ter. Praticamente, acho que tudo que tem de Brasília já foi feito aqui, né? Em termos de obstáculo. Tudo que tem. O Senado tem um obstáculo, o Memorial JK tem um obstáculo, a Catedral tem um obstáculo. Isso não tem o menor problema, você pode fazer. Tá? Dentro de limites. Esses limites têm que ser estabelecidos. E é lógico, eles vão muito mais por estar escritos, mas muito mais pela sensibilidade de quem faz e quem age. Tá? Não pode usar perfeitamente, sem problema. Muito bem. Dentro da competição, do percurso, penalidades. Eu pergunto para vocês. Lembrem que nós temos um esporte, e essa é uma das grandes dificuldades dele, para o leigo do esporte, é que o cara não entende nada. Porque a pessoa não precisa entender de basquete. Mas quando o cara jogar a bola e ela cair naquela cestinha, de um jeito ou de outro, ele sabe que ali marcou. Foi ponto, foi gol, foi o que for, mas fez. Não é? Quando no futebol bola entrada, na Copa do Mundo, até a mulherada tosse, a maioria não entende, mas toca, porque é amarelinho, fez a bola, entrou, é nossa, é gol. Aí tá jogando contra Camarões, que também é amarelo, são eles que estão de amarelo, né? Bom, mas tudo bem. O nosso esporte ganha quem não faz. Vamos partir do princípio. Qual o melhor resultado para nós? Zero. Não tem nenhum esporte com o melhor resultado de zero. Nenhum. Jorginho levou isso para a escola. Até hoje ele tem que tirar zero. Levou a sério demais o esporte, Jorginho. Pô, caramba, Jorginho. Pode olhar, não tem esporte que zero vale alguma coisa. Zero não vale nada na maioria dos esportes. O nosso é o que vale, é o que todo mundo quer fazer zero. Isso gera o quê? O cara que não entende, que vai passar um programa de televisão e vira lá ver, ele vê um pouquinho então, mas ele não... Mas como é que o cara marca ponto aí? Não, o cara não pode marcar ponto. É outra coisa. Muito bem. Mas o que é que geram pontos de penalidade que alguém não pode fazer no percurso? O que que gera pontos de penalidade? Quais são aquelas coisas que penalizam alguém? Primeira de todas é a falta, que a gente popularmente chama de falta. Derrube dos obstáculos. Isso não pode. Vale, nas provas normais, 4 pontos perdidos a cada vez que faz uma falta. A faltinha também é 4. E a faltinha? Aquele ou aquele, então, vários mesmos. Isso é injusto, né? Vários mesmos. Mas tudo bem. Reparem uma coisa num campeonato brasileiro. Alguém vai lá no primeiro dia e faz uma falta. 4 pontos. Aí vai por fora lá, ninguém olha pra ele, porque você já fez 4 pontos. Aí vai rodando aquele monte de zero, aquele monte de zero. Chega no primeiro percurso do último dia. 3, 4 daquele que tem zero já faz falta. Aí vão mais um pouquinho. Aí todo mundo faz a falta. O cara que fizer a falta no último percurso, no último obstáculo, vale a mesma coisa do que aquele que fez no primeiro dia. Mas ela parece que é terrivelmente maior. Porque o cara faz um drama, só falta se matar, porque ele fez aquela falta. O outro fez no primeiro dia, os dois acabaram igualzinho com 4. Mas é assim que funciona. O momento também é importante, né? Muito bem. Depois da falta, o que mais não pode ser feito?
são as desobediências. Estas mudaram também bastante. Antigamente era uma desobediência valia 3 pontos, a segunda valia 6 pontos, a terceira eliminava. Isso é uma modificação importante, pessoal. No momento em que, sabe por que isso aqui mudou? Porque havia um grupo muito grande de pessoas dentro do esporte que tinha uma linha de pensamento, que era injusto a falta, 4 pontos, valer mais do que uma desobediência que valia 3. Porque a gente sabe que às vezes a ação de quem monta foi perfeita para aquele obstáculo. Na impulsão, na chegada, na distância, mas você não está livre do carro, deixar um toquinho de pé e fazer uma falta. Ok? Mesmo trabalhando bem. E em geral a desobediência não. O cara deu ali alguma errada. E tinha uma linha de pessoas que achavam assim, é injusto. A falta vale 4 e a desobediência vale 3. Só que esqueciam que a segunda falta continuava valendo 4. E a segunda desobediência já valia 6. E a terceira tirava o cara fora. Ok? Mas isso foi até conseguirem que a desobediência passou a valer os mesmos 4 da falta. E o pior, a segunda já elimina. Então reparem uma coisa, se ninguém nunca reparou isso. Quando alguém dá um refúgio, ele vai voltar naquele obstáculo. Se não derrubou, já vai voltar. Se derrubou, vai esperar. A porcentagem, eu digo para vocês, que é mais de 80% que na segunda passagem o cara faz a falta. E por que é que ele faz a falta? Porque quando ele tinha uma desobediência que valia 3, que a segunda valia 6, mas não eliminava, ele ainda tentava chegar nessa segunda passagem organizado, dentro daquilo que deve chegar no obstáculo. Não dá mais essa chance. Você já tem que montar na segunda passagem para passar. E se você não passar, você está eliminado. Ok? Então esta montada já mais violenta, porque o carro tem que passar. E você vem num refúgio, ela quase sempre gera uma falta. Só aí, ó, o cara ali já vai meter 2 penalidades. Mas é o jogo, é assim que funciona hoje. Ok? Então, não pode fazer a falta e não pode ter desobediências. Lembro que as desobediências, a segunda elimina, mas a segunda desobediência, por incrível que pareça, ainda é muito comum numa prova. O cara que no começo do seu percurso errou o percurso um pouco, deu um laço e foi embora, seguiu. Aí lá no fim ele toma um refúgio e blém para ele. Aí ele olha assustadíssimo e fala assim, mas eu só dei um refúgio, você está me eliminando? Não, ninguém é eliminado por 2 refúgios, e sim por 2 desobediências, sejam elas quais forem. 2 desobediências no mesmo percurso eliminam alguém. Ok? Muito bem. O que mais não pode fazer em um percurso que gera pontos de penalidade? Excesso de tempo. Não pode passar do tempo da prova. Ok? Isso também vai ser computado como penalização e somado ao conjunto das penalidades. Muito bem. Mais uma. Laço é desobediência. Nós já falamos dela na segunda desobediência. Ok? Laço, refúgio, desvio. Há uma coisa que se chama defesa. O que é uma defesa? Defesa é o fato do cavalo cessar seu movimento para frente. Tá? Seja isto feito por ação de quem monta ou por ação do próprio cavalo. Se o cara der um alto no percurso, é uma desobediência, porque é uma defesa. Mas se o cavalo que está passando perto do portão acha que quer sair para, também é uma defesa. Não importa que aí foi o cavalo que fez. Ou o cavalo ou quem monta. Ok? Tudo são desobediências. Muito bem. Falta o quê? A queda. Mas não está nessa lista aí, as penalidades. A queda mudou dizendo assim, ela gerava pontos de penalidades. Valia 8 pontos uma queda. Depois passou a ser só a primeira, porque a segunda eliminava. E depois passou a ser já a primeira eliminação. Mas ela continua gerando penalidade. Só que a diferença da queda para as demais é que ela não soma pontos de penalidades, ela já elimina direto. Então, falta, desobediências, ultrapassagem do tempo concedido, falta. Falta uma penalidade. Existe uma penalidade que está neste conjunto, mas ela foi modificada. Uma palavrinha ela modificou muito, porém ela continua podendo ser uma penalidade. Podendo ser. Que é o quê? Ajuda externa proibida.
A ajuda externa estava no grupo das penalidades, causava eliminação. Não causa mais, é verdade? Não totalmente. A ajuda externa mudou muito, porque no texto de ajuda externa foi inserida, acrescentada uma palavra, que chama, a ajuda externa passou a chamar ajuda externa física. Tá? Isto quer dizer que alguém que, tempo atrás, estava no seu percurso, saltava um obstáculo, caía e dava aquele branco total. O cara não sabia se ele ia para a direita ou para a esquerda, ficava ali, aí alguém falava assim, é um muro! Aí ele ia no muro, saltava, blém, blém. Ele era eliminado por ajuda externa. Isto não existe mais. Esta ajuda externa, da voz, do aviso para qualquer coisa, a menos que haja no tempo ideal uma regulamentação específica para aquilo, que pode acontecer. São Paulo tem, aí já uma regulamentação específica, diz lá, ajuda externa para efeito de acomodação ao tempo causará eliminação. Pode pôr, não tem problema. Mas aí já tem que ser uma legislação local, que diga isso, ok? Muito bem. Mas, se acontecer uma ajuda externa física, ela vai continuar eliminando. E quando pode acontecer uma ajuda externa física? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, entregar o chicote a uma vez, a gente estava num Paulista de Amazonas em Ribeirão Preto. Quem já foi a Ribeirão Preto, tem uma pista de grama aqui, uma de areia aqui, e um júri bem no meio das duas pistas. Então a gente está aqui bem pertinho. Na frente do júri, voltado para a grama, fica um monte de gente, é o lugar que está mais gente ali. Está todo mundo ali, uma delas era Cláudia Itajari, com um chicote na mão, do lado de fora, na cerca. Aí veio uma menina lá que ela não conhecia, que não era aluna dela, que não era ninguém. A menina quando veio, e aí tinha, um obstáculo que passar na frente daquele povo todo ali, o cavalo com aquele começou a se segurar. E começou primeiro a se segurar e a vir para dentro da pista, que foi a sorte dele. Que como ele veio se segurando e ela estava debruçada, ela não teve dúvida, ela pegou o chicote que estava na mão dela e fez tchum! Para quê? Para dar uma encostadinha para o cavalo seguir. Ela fez assim completamente, porque não, ela não conhecia a menina, não era aluna, nada. A sorte é que o cavalo fez isso, não pelo chicote, mas pelo aquele monte de gente, e ela não encostou, porque ela não alcançou. Porque se ela tivesse alcançado, automaticamente ela eliminaria a menina. Por uma ajuda externa física. Então a ajuda externa hoje continua existindo como eliminação, mas ela tem que ter esta concepção de ser física. Do jeito que você colocou várias vezes ajuda externa. E se houver uma ajuda interna? É igual. A ajuda interna é externa. Externa quer dizer não fora da pista, fora do conjunto cavalo-cavaleiro. Ajuda externa quer dizer algo que alguém fez e que não é você ou o seu cavalo. Por exemplo, eu estou dando um aluno meu está dentro da pista. E se eu oriento ele dentro da pista, verbalmente? A voz hoje não é considerada uma ajuda externa. Se meu... salvo o problema do tempo ideal, se houver regulamentação naquele... Porque toda prova, não esqueça, é regida por algo. Quando é que ela é? Uma prova estadual e a federação na sua diretriz... Isso acontece em São Paulo, vou dizer de novo. A diretriz técnica da Federação Paulista para as provas estaduais diz que ajudas externas de voz para acomodação de tempo serão consideradas judiciais como eliminação. Ponto, está lá na regulamentação. A Federação Paulista não pode fazer um nacional e querer embutir isso, porque isso é uma regulamentação dela, ok? Mas ela pode criar para a prova dela, não tem problema nenhum. Outro exemplo, ele está saltando a pista e meu cavalo tem um problema de rio. Então meu aluno está se encaminhando para o rio, e eu posiciono meu cavalo, eu estou esperando para começar meu percurso, próximo ao rio. Isso que é considerado... Sim, essa não pode. Essa não pode. Lógico que isso é relativo, lógico que isso vai ter que ser analisado por quem julga, quem vai definir isso é quem estiver julgando, ok? Eu já tive essa situação, já percebi que isso iria acontecer, e o que eu fiz? Quando eu vi o que ia acontecer, pelo microfone eu avisei o cara. Quem ia fazer, porque estava nítido que ele ia fazer. Aí ele pegou, se tocou e saiu fora. Estava nítido que ele ia fazer. Por que isso acontece? Pelo fato do que nós estávamos falando, que hoje em dia nós temos sempre 2 ou às vezes 3 na pista, e vai acontecer um momento em que o instrutor sai da pista e não sai, né? Porque ele terminou e o seu aluno entrou, ou ao contrário, então eles vão estar ali.
Outra coisa que não se deve permitir é o cara que entra antes ou fica depois dando aula de cima do carro dentro da pista. Não, negativo. Por favor, sai. Entendeu? Que ele fique do lado de fora falando alguma coisa, não tem como proibir. Agora, não fique dentro da pista montado também não dá. Ok? Agora, esta situação eu já vi ela querer acontecer, tá? E aí você tem que visualizar, o cara entendeu na hora e saiu fora, tá? Mas, de qualquer maneira, é importante lembrar que não pode dizer assim, acabou a ajuda externa. Ela não acabou, ela foi modificada. Esta modificação foi bastante sensível, mas ela não acabou. Ela pode ainda ser um critério de eliminação, ok? Ou seja, de penalidade. Qual penalidade? A eliminação. É como a queda. A queda penaliza? Sim. Só que hoje ela só penaliza com a eliminação. Quando antes ela penalizava na primeira vez com 8 pontos e na segunda com a eliminação. Ela continua penalizando, só que diretamente com a eliminação. Ok? Muito bem. Tabelas. Todas as provas, quando vocês olharem os programas, no corpo da prova vai estar dito que aquela prova é julgada ou pela tabela A ou pela tabela C. Ok? Bom, nós vamos ver a diferença, mas antes vamos pensar assim, por que uma prova é julgada pela tabela A ou pela tabela C? E nenhuma é pela tabela B, porque não tem uma tabela B? Eu vou dizer, existia uma tabela B, muito tempo atrás. A forma de a penalidade da tabela B foi jogada para aquelas provas que hoje são chamadas provas especiais, que são as provas que têm pontos positivos somados ao invés de pontos perdidos. Nós temos algumas provas que isso acontece. Dificuldades progressivas, escolha seus pontos, escolha seu percurso, são provas especiais. Tá? Elas têm pontos positivos somados e quem soma mais pontos é que ganha. Mas são provas especiais. Quando essas provas foram especificadas, se acabou com a tabela B. E aí, se usaram a tabela A, a tabela B ou a tabela C. Poxa, eu acabei com a B, então como eu acabei com a B, eu vou pegar a C e vou chamar de B agora, para ficar A e B. Pô, ia ser uma salada, uma confusão danada. Preferiu-se continuar com tabela A e tabela C e suprimir a tabela B sem problema. Ok? Então hoje as provas são julgadas pela tabela A ou pela tabela C. A maioria das provas são julgadas pela tabela A e algumas, poucas, pela tabela C. Muito bem. Qual a diferença básica entre elas? Olha, na tabela A, você vai ter um resultado expresso, primeiramente, por quê? Pelas penalidades, pela soma de todas as penalidades que nós acabamos de falar e que alguém comenta. Então alguém faz o quê? 0, como nós dissemos. Esse 0 quer dizer que ele não cometeu nenhuma penalidade. O outro também faz 0, mas o outro fez uma falta. Ele fez 4, ok? E este aqui que fez 4 tem um tempo de percurso menor do que os dois que fizeram 0. Ele está em que lugar na prova? Terceiro. E por que ele está em terceiro? Porque quando pegar a coluna de penalidades, e ela é a preponderância do resultado na tabela A, ele vai ter 4. E o 4 vai estar sempre atrás do 0, do 1, do 2 e do 3. Aí quer dizer que o tempo na tabela A é só um critério de desempatar aqueles que tenham a mesma penalidade. Ou seja, um 0 com outro 0. Opa, mas agora os dois têm 0. Como é que eu faço para saber quem ficou na frente? Opa, aí eu pego o tempo para dizer que o 0 com o menor tempo está na frente do 0 com o segundo tempo. Mas os dois vão estar sempre na frente do 4, mesmo este 4 tendo um tempo menor. Ok? Tabela A, preponderância de resultado, penalidades. Tempo é um critério somente para desempatar esta igualdade nas penalidades. Bom, e na tabela C? Quando eu vou na tabela C, tudo o que acontecer num percurso vai ser transformado em tempo. A falta vai valer X segundos, a desobediência, o refúgio, já vai estar penalizada porque o cara está perdendo tempo. Quando acabar tudo, eu pego o tempo que o cronômetro me deu e adiciono nele as penalidades que ele fez. Fez 2 faltas, ele tem 60 segundos, 4 e mais 4 de cada falta, ele passou, o resultado dele passou a ser 68. E aí preste atenção na tabela C.
alguém faz 0 em 70 segundos e o outro faz uma falta, mas em 62 segundos. Quando eu pegar os 4 segundos dele de uma falta e somar nos 62, que foi o tempo dele de percurso, quanto ele vai ter de resultado? 66. Na tabela C tem a possibilidade de alguém com uma falta ganhar do outro que fez 0. Se o cara fez 0 e demorou, problema dele, foi uma opção dele. Porque ele perde a prova do outro que fez uma falta. Coisa que nunca vai acontecer na tabela A. Porque na tabela A a penalidade vai estar sempre preponderante na frente. Ok? Fez 0, ganhou do 4. Fora o tempo não vai ter influência aí. A única influência que ele pode ter, mas volta a ser penalidade, aquilo que a gente falou, é que este 0 pode ser tão lento que ele passe de 16 segundos além do tempo concedido. Então ele pode ser penalizado com 5 pontos por excesso de tempo. Mas aí ele não tem 0, ele tem penalidade, que vem de outro lugar, mas tem. Então aí sim, mesmo com 0 e com 5 pontos de excesso de tempo, ele vai ficar atrás do que tem 4. Ok, tá? Mas tudo, em cada tabela, tem uma visão. E aí entra uma coisa interessante que a gente vê muito. Quando você tem uma prova ao cronômetro tabela A e uma prova tabela C, estas provas são absolutamente distintas. E acontece muito de a gente verificar o cara na pista, saltar e fazer aquela prova, igualmente numa tabela A com uma prova na tabela C, da mesma maneira de realizar o percurso. E não pode ser assim. Por esta exata definição. A tabela C, o percurso tem que ser de tal maneira que dê a cada concorrente a opção de olhar no seu reconhecimento e falar, olha, esta curva aqui, eu vou tentar ela por dentro. Por quê? Por dentro minha possibilidade de derrubar aquele obstáculo é maior. Mas em compensação eu levo 4 segundos se eu fizer a falta. E se eu for por trás, eu vou fazer 6, 7. Eu vou no risco. Porque compensa o risco. Tá? Mesmo na falta, eu ainda posso ficar com um tempo melhor. Agora na tabela A, não. Se eu vou num risco muito grande de uma falta, ó, eu já morri. Que hora que eu fizer 4 pontos, certeza que eu estou atrás de quem fez 0. Isso tem que estar na análise de cada um quando ele reconhece o seu percurso. Aquilo que é bom para o meu cavalo, aquilo que é ruim. O meu cavalo vira bem, o meu cavalo galopa bem, ele salta bem vertical, ele tem problema de saída de largura. Tudo eu tenho que analisar para aquele percurso e para aquela prova que eu vou fazer. A prova de tabela C é uma prova absolutamente diferente da prova de tabela A. E a gente vê todo mundo fazendo as duas como se fosse uma única. Esse campeonato, os campeonatos de vê o que vai mudar só pelo fato do primeiro dia agora ser uma tabela C ao invés de ser uma tabela A, essa seletiva. Mudou tudo, a seletiva ficou completamente diferente. Completamente diferente. É outra seletiva. Tem que analisar. Por quê? É o que eu digo para vocês. Se eu tenho um cavalo, que eu sei que ele não vai ser um bom cavalo na tabela C, eu nunca vou conseguir fazer um tempo para sair zerado. Eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que ir de tal maneira que eu sei que eu não vou ganhar. Agora não posso sair arriscando e fazer 5 faltas. Porque aí na hora que fizer a conversão, ó a minha distância aqui em relação ao 0, que foi o cara que ganhou a prova. Tem que ficar no bolo. Em alguns momentos, a seletiva e essa tabela C é uma, o campeonato brasileiro é outra. Aquele talvez não seja o momento de ganhar. Aquele é um momento de eu ficar bem colocado, o que é diferente. Dá. Só pelo fato do primeiro dia agora ser uma tabela C ao invés de ser uma tabela A, essas seletivas agora. Mudou tudo, a seletiva ficou completamente diferente. Completamente diferente. É outra seletiva. Tem que analisar. Por quê? É o que eu digo para vocês. Se eu tenho um cavalo, que eu sei que ele não vai ser um bom cavalo na tabela C, eu nunca vou conseguir fazer um tempo para sair zerado. Eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que ir de tal maneira que eu sei que eu não vou ganhar. Agora não posso sair arriscando e fazer 5 faltas. Porque aí na hora que fizer a conversão, ó a minha distância aqui em relação ao 0, que foi o cara que ganhou a prova. Tem que ficar no bolo. Em alguns momentos,
a seletiva e essa tabela C é uma, o Campeonato Brasileiro é outra, aquele talvez não seja o momento de ganhar. Aquele é um momento de ficar bem colocado, o que é diferente. Fala, Jorge. Isso. Não, igual o americano. É. Isso. Tá. Não, Curitiba. Só São Paulo. São Paulo e João Pessoa. Lógico. Se ele souber usar, ele tem. Agora, posso te falar uma coisa? Você não pode esquecer que a tabela C tira um pouco. Se fosse a tabela A, era muito pior. A tabela C tira um pouquinho. Sabe por quê? E é por isso o fato dele não poder descartar. Porque todo mundo vai ter que ir um pouco na disputa dessa prova. Porque ela não pode ser descartada. Porque se não tivesse... Não, é lógico, não tem nem dúvida. Até porque em 30 você tem uma possibilidade muito maior de ter um paraguaio lá que saia galopando que nem maluco e faça um tempo super baixo que vai penalizar o restante. Quanto menos gente você tiver, menos essa possibilidade acontece. É lógico. Esse cara vai se matar, provavelmente na sequência, mas ele vai pontuar muito todo mundo. E a gente não pode esquecer que a pontuação hoje que o cara faz na tabela C, ele tem que lembrar que ele leva ela para o resto da seletiva inteira. Ele não se livra mais dela. Você entendeu? Tem que analisar o que vai fazer. Muito bem, com o seu aluno e seu cavalo do seu aluno, para saber o que vai fazer ali naquele momento. Já pensou? Você morreu. Morreu, você vai levar isso aí pro resto da seletiva. Eliminou, você vai pegar 20 pontos a mais do que o pior. Você vai ficar com uma pontuação que nunca mais você vai estar em equipe nenhuma. Por isso que você tem que ir com calma. Disputar, sim, mas com calma. Com análise. Né? Mas tá certo. Aliás, se você quer saber o que eu falei hoje, né? Comentando com o Ronaldo, eu falei exatamente isso que você estava falando, eu falei pro Ronaldo hoje lá. Infelizmente, nós vamos ter que analisar se o ano que vem é possível marcar uma seletiva para o Nordeste. Porque acho também eu, perfeitamente, que não é justo. Né? Mas aí é bem mais difícil. Aí é bem mais difícil. Né? Seria ótimo, mas em continuando com 2, com 3, vai ser muito difícil. Porque é lógico que todo mundo reclama, né? Natural. Ok, mas se ele fizer a caça e 2 zeros, ele já cumpriu aquela seletiva. Ele pode fazer se ele quiser, mas cá entre nós ela é inútil essa prova. Porque você vai ter que descartar um resultado entre os 2 percursos do segundo dia e o terceiro. Se você já tem 2 zeros, mesmo que você faça 0 aqui, não serviu de nada. Então o cara não salta, é lógico. Fica com os 2 percursos e o resultado da caça. Agora, por outro lado, aquele que faz um percurso ruim ou aqui, tem a chance de se recuperar e jogar isso aqui fora. Então, é o jogo da coisa, né? Tá certo. Ok? Posso seguir? Formas de estabelecer os resultados. Muito bem. Quando você tem lá no seu programa o tipo de prova, que diz que é julgada pelo artigo tal, pela tabela ABA, tudo isso é para quê? Para estabelecer o resultado da prova. Se a prova é lá do 23822, que é normal uma passagem e um desempate, quando você for ler essa prova, ela vai dizer que todos os que forem no percurso e ficarem empatados por suas penalidades no primeiro lugar, não precisa ser, não diz 0, diz empatados em penalidades no primeiro lugar. O normal de uma prova de desempate, o que o desenhador quer é ter 0. Ele não quer não ter 0, mas pode até acontecer. Ele põe, principalmente que o desenhador chega num lugar onde ele não conhece a turma, não conhece os cavalos, pode ser que ele dê uma apertadinha maior, não tem 0. Muito bem, mas 4 fizeram 4, estes estão iguais em penalidades no primeiro lugar. Eles é que vão para o desempate. Se for 0, vão todos os de 0. Então esta é uma prova que tem uma classificação mista. Um grupo vai classificar pelo resultado de uma segunda passagem, que é o desempate. Outro grupo vai classificar pelo resultado do seu primeiro percurso.
Se a gente diz que é igualdade e penalidade, eu acabei de dizer que 4 fizeram 4 e vão para o desempate. Qual é a diferença desse desempate para um desempate de 4 ou 5 zeros no percurso inicial? Qual a diferença? A diferença disso, quando eles estão iguais em penalidades com 0 ou iguais em penalidades com penalidade, é que aí o desempate tem que ser sobre a mesma altura e largura do percurso inicial. Não pode aumentar nada. Tem que fazer o desempate sobre a mesma altura do percurso inicial, tá? Mas tem desempate de toda maneira. E vou lembrar que quem vai para um desempate, aí o cara, eram só 4, ele foi eliminado no desempate. Que lugar ele fica na prova? Ele é o 4º lugar, porque ele já ganhou a classificação de todos aqueles que não foram para o desempate. Ele já está na frente daqueles. Se ele for eliminado, ele é o último dos que foram ao desempate, mas ele é na frente de todos os que não foram. Então ele é o 4º lugar da prova. Ok? Aí a prova diz que é o cronômetro direto. Então, o primeiro percurso é o percurso que vai resolver a prova. Se eles ficarem iguais em penalidades, o tempo já vai dizer quem é que está na frente. Fala, Josinho. Igual, elas ficam empatadas. Então vamos dizer, você teve 6 no desempate, 2 foram eliminados. Tem um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto e 2 empatados no 5º lugar. Tá? Vou lembrar uma coisa importante. Na maioria das vezes isso não tem problema, mas em alguns momentos pode ser decisivo. Vamos voltar para os 6 no desempate. 4 fizeram um resultado. Um foi eliminado e um desistiu. Aí eles não estão iguais. Esse aqui foi eliminado, é o 5º, e o desistente é o 6º. O desistente está sempre atrás do eliminado. Se você tem uma prova grande e eles ficam todos lá no fundo, contagem aquela que chamam olímpica, pontos positivos, os dois vão ter 0, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se são 6 no desempate, 4 resultados, um eliminado e um desistente, já mudou. Esse aqui é o 6º, esse aqui é o 5º. Não. O desistente no desempate é o último do desempate. O forfé, para ele dar forfé no desempate, ele pode dar. O júri de campo tem que aceitar. Por que isso? Porque muitas vezes o forfé no desempate é feito para beneficiar outro. Vou te dar um exemplo. Você tem uma contagem daquela de pontos somados. Você precisa de um 6º lugar na prova, você é campeão do concurso. Aí vão 6 para o desempate. Vitor, você precisa de um 5º lugar. Vão 6 para o desempate. Você concorda? Se qualquer um dos outros fizer um forfé, você já é no mínimo 5º, você já é campeão. Para esta manipulação não acontecer, ele é obrigado. Quem faz forfé num desempate tem que comunicar ao júri de campo e o júri de campo tem que aceitar. Se ele disser não aceito, aí o cara vai para o fim da fila, junto com os eliminados da prova, do percurso. Se o júri não aceitar. Se aceitar, que pode ver que não é por nada, é uma prova normal, o cara está poupando o cavalo, não tem problema. Mas o júri tem que ser comunicado e dar a sua decisão, que aceitou ou não. Se ele for se perceber que vai... E não é só beneficiar, vou te dar um exemplo. Eu estava numa Copa São Paulo, que é esse concurso que vai acontecer agora no final do mês de maio, que é um concurso importante, a época em que realmente era um concurso muito grande, com muitos patrocinadores. O grande prêmio, eu vou dizer que os cavaleiros todos estavam reclamando um pouco do piso, que a grama realmente naquele momento a pista estava dura, não estava ao melhor, isso é verdade. Mas, o que acontece? 2-0 só na prova, ok? Muito bem, 2-0 quer dizer que 2 vão para o desempate. Aí eu recebo uma comunicação do paddock que os 2 estavam fazendo forfé. Bom, eu tenho que pensar numa coisa, aí fica lotada de gente, patrocinadores, a prova, o Grande Prêmio tinha um patrocinador específico, não tinha nenhum motivo para eles darem. O piso não estava o melhor? Não estava, mas como muitas vezes não está. Eu não aceitei, ok? Digo, não aceito. Avise que se eles fizerem o forfé, vão os 2 para o fim da fila. Não aceito o forfé. Teve problema. O primeiro entrou, saltou um obstáculo, botou o carro no chão, parou, desistiu. Porque uma coisa é prêmio. Eles podem combinar antes de entrar, olha, independente se você ganhar ou se eu ganhar, nós vamos somar e dividir o prêmio. Não é problema meu, nem do comitê organizador, nem de ninguém, é deles. Agora, o cara
tem mais do que prêmio e coisa na prova. Ele também tem uma responsabilidade com o comitê organizador, com aquele público presente, com o patrocinador, com a ética do esporte. Muito bem, o que aconteceu? Veio o segundo, saltou o primeiro obstáculo, parou, desistiu. E aí eu não posso fazer nada, porque isso é um direito deles. Só que eu vou dizer para você, lógico que sobrou pro segundo, né? E tomou uma vaia de uns 5 minutos de uma montanha de gente que estava na Ípica. Uma montanha, estava lotadíssima a Ípica. No que ele parou, não sou ninguém falar nada. E isso que eles fizeram é legal, eu não posso dizer nada, nem ninguém. Mas, quando o cara parou e tirou, rapaz, mas foi uma vaia que vocês não fazem ideia. 5 minutos de vaia. Já saiu da pista naquela... Mas tudo bem, é isso que tem que acontecer. O cara tem que fazer lá na cara de todo mundo. E tomar esse risco. Entendeu? Os dois empataram em primeiro lugar. Aí não dá para escapar. Mas isso não precisa. Por quê? Porque o cara pode combinar isso antes. Eles podem combinar que eles vão dividir o prêmio, não tem nenhum problema. Entre eles. Mas vão lá. Dá uma satisfação para tudo aquilo de gente que está lá, para o patrocinador que está lá, para a ética do esporte também. Né? O esporte não é feito só de prêmio. Né? Ok? Bom, alguma dúvida aqui na diferença básica das duas tabelas? Que são aquelas que regem as provas? Vou lembrar de novo que a grande maioria das provas é julgada pela tabela A. Ok? Penalidades na frente do tempo. Ok? Bom, formas de estabelecer o resultado vem daqui de onde a gente falou, né? Ok?